Olá, como vão vocês? Estamos aqui para começar mais uma aula de anatomia. Na realidade, é a continuação da nossa aula de sistema circulatório. Desta vez iremos falar mais amplamente do sistema cardiovascular e na realidade, vamos nos voltar hoje para o órgão principal do sistema cardiovascular, que é o coração. Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Eloy, da Escola Biotech, sou enfermeiro da Escola Biotech e na aula de hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção, façam as anotações devidas para que vocês não percam as informações das quais serão dadas, das quais nós consideramos importantes e vamos aos estudos. Vamos lá? Então, a gente vai falar inicialmente do nosso coração. Então, o coração ele é um órgão que ele tem função de bombear o sangue. Então, o sangue é um líquido do nosso corpo, onde presente no sangue estão nutrientes e oxigênio necessários para que nós possamos manter as células do nosso corpo vivas. Lembrando que nós somos vivos porque as células são vivas, né? Então, para que nós consigamos manter todas as células do nosso corpo vivo, nós precisamos do sangue. E esse sangue ele corre por vasos sanguíneos, né? São exemplos aqui, nós temos alguns exemplos de vasos sanguíneos, né? São tubulações e essas tubulações, por dentro dessas tubulações, é por onde corre o sangue. O sangue é um tecido, apesar de ser líquido, né? Ele é um tecido porque é um conjunto de células. A gente tem ali glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? E ali os nutrientes e oxigênios. Bom, o coração, então, ele tem função de bombear o sangue. No entanto, ele também precisa de sangue para ele ser nutrido, porque o coração ele é composto, ele é feito, né, de um material muscular, né, que a gente vai chamar esse músculo do coração de miocárdio. E esse miocárdio ele precisa ser nutrido por sangue. Então, nós temos aqui alguns vasinhos sanguíneos, vocês podem observar. Esses vasos sanguíneos são as artérias coronarianas, né? Por que coronarianas ou coronárias, né? Coronárias porque elas formam uma coroa em volta do coração. A gente tem ouvido bastante falar sobre corona ultimamente, né? Então, o coronavírus ele é chamado daquela forma porque ele tem umas coroazinhas em volta dele. Aqui da mesma forma. Então, essas artérias formam uma coroa em torno do coração e aí eles levam sangue para todo o coração. Então, anatomicamente falando, nós temos aqui a função, as artérias que fazem com que o coração seja nutrido por sangue e as artérias que o coração utiliza para mandar o sangue para fora dele. Tá? Então, são duas funções ali distintas dessas artérias sobre um mesmo órgão, né? Então, este é o órgão principal do sistema cardiovascular, né? E ele é o que tem função de bombear o sangue, de ejetar para todas as partes do corpo. Então ele faz isso através de ductos, né? Então ele ejeta para ductos e esses ductos levam o sangue para cada uma das células do nosso corpo. Tudo bem? O nosso coração, eu quero falar primeiro agora dele anatomicamente, levando em consideração essa parte do que a gente vê externamente, tá? Então, externamente, o nosso coração, ele tem, a gente consegue perceber aqui, né? Que ele tem uma parte mais bicuda, e a gente vai chamar essa parte bicuda de ápice. Ele tem uma parte aqui mais, se não tivessem os vasos sanguíneos, né, nós poderíamos dizer que ele teria uma parte mais plana, né? Não levando em consideração os vasos sanguíneos. E essa parte mais plana a gente vai chamar de base do coração. Bom, é na base do coração onde todos os vasos sanguíneos estão presentes no coração. Então, os vasos sanguíneos que vão levar o sangue para dentro do coração e aqueles que vão levar o sangue para fora do coração estão presentes aqui na nossa base do coração, tá bom? Nós conseguimos perceber aqui essa estrutura aqui, né, que nós chamamos de aurícula, sendo essa a aurícula direita, e essa outra estrutura aqui, a aurícula esquerda, tá? O nosso coração ele tem dois ventrículos, que a gente consegue perceber a diferença deles aqui, né? Então, um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito. Sendo que o ventrículo esquerdo ele é maior, ele é mais denso,
tá bom? Mais rígido do que o ventrículo direito. O ventrículo direito ele é mais fininho. Por que isso? Porque o ventrículo direito ele vai mandar o sangue para os pulmões e o sangue vai voltar dos pulmões de volta para o coração. Então ele não precisa de tanta força de contratilidade. Já o ventrículo esquerdo, ele precisa de muita força de contratilidade, porque ele vai mandar o sangue para o corpo inteiro, né, com força suficiente para retornar para o coração. Então, precisa ser um músculo realmente bem forte, tá bom? E aí a gente consegue perceber aqui as artérias, né? Então, essa artéria aqui bem grandona aqui, que faz um arco, a gente chama de artéria aorta. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Aqui nós temos uma artéria pulmonar. Na verdade, aqui é a artéria tronco pulmonar, que ela ramifica para a artéria pulmonar esquerda, e do outro lado não aparece aqui a direita, tá bom? Aqui nós temos as veias cava, tá bom? Essa veia cava aqui, gente, apesar de parecer artéria, né, tem o mesmo tamanho ali da artéria, ela é veia. Por quê? O que diferencia uma veia de uma artéria? E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa informação, porque essa informação vocês vão ter que levar para o resto da vida agora, para quem estiver ingressando ou estiver participando dessa área da saúde, tá? Então, veias são estruturas vasculares que levam o sangue até o coração. Então, o sangue, ele recolhe o sangue do corpo e leva até o coração. E artérias? Artérias são estruturas vasculares que levam o sangue que está no coração para todo o corpo. Então, pensando assim, o sangue pela veia entra e o sangue pela artéria sai, tá bom? Então, o sangue segue um fluxo de entrada por veias e saída por artérias. Espero que até aqui todos tenham entendido, tá? Vamos dar continuidade. Então aqui a gente tem as estruturas do coração já com nomes, né? Então a gente vai dividir o coração inicialmente em 4 câmaras. Um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Como assim, professor? Câmaras. Então nós temos aqui uma cavidade, uma abertura no coração. Essa abertura, a gente vai chamar essa abertura de átrio direito e essa outra abertura de átrio esquerdo. Lembrando que os átrios eles estão na parte superior do coração. Tem nome de átrio porque átrio significa entrada. Então é através do átrio que o sangue entra no coração por veias, tá bom? E aqui nós temos estruturas chamadas de ventrículos, que são elas que vão ejetar o sangue para fora do coração. Então a gente pode dizer que os átrios têm contatos com veias, né? E os ventrículos têm contatos com artérias, tá bom? Então o contato direto do átrio são com as veias cavas e as veias pulmonares. Então no átrio direito, veia cava superior e inferior, no átrio esquerdo, as artérias pulmonares. No ventrículo direito, o ventrículo direito ele tem contato direto com a artéria troncopulmonar. E o ventrículo esquerdo tem contato direto com a artéria aorta. Tudo bem até aqui? Então, eu já acabei falando o nome de algumas estruturas, né? Então, nós temos aqui a veia cava superior e a veia cava inferior, que levam sangue para o átrio direito, certo? Nós temos aqui uma estrutura chamada ventrículo direito e nós temos aqui uma válvula do ventrículo direito. Isso é uma válvula átrio-ventricular, porque ela separa, ela divide o átrio do ventrículo. Então, essa é uma válvula atrioventricular, certo? E essa daqui também é uma válvula atrioventricular, certo? Da mesma forma. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho os nomes dela certinho, a estrutura, como que ela é feita, tá bom? Para agora, eu só quero que vocês conheçam e consigam diferenciar. Então, nós temos, aqui nessa imagem não aparece, mas nós temos uma divisão entre os dois átrios, uma divisão feita por músculo, tá? Essa divisão é chamada de septo interatrial, assim como nós temos essa divisão aqui, ó, entre os dois ventrículos. Essa divisão é chamada de septo interventricular. Entre esses dois átrios, então no meio a gente tem um septo, e neste septo a gente tem uma abertura, que é um resquício da nossa vida fetal, né? Ou seja, um resquício da nossa vida na barriga das nossas mães, onde essa abertura ela é fechada, né, a partir do momento que o cordão umbilical é cortado. O nome dessa abertura é forame oval,
tá? Então, o forame oval ele está aqui porque ele permite a comunicação dos átrios quando a gente está na barriga da nossa mãe. Porque vocês vão entender que mais para frente, que o coração ele faz com que o sangue circule para os pulmões e depois para o corpo inteiro. Então, no caso do neném, o sangue não vai para o pulmão do neném porque o neném não ventila, então ele não tem por que respirar pelos pulmões dele. Então ele respira, a respiração celular, a hematose do neném é feita pela mãe, tá bom? Então os pulmões da mãe fazem hematose no neném. Espero que vocês tenham compreendido o que eu disse. Bom, e aí essas válvulazinhas aqui, gente, elas têm umas cordinhas, tá? Umas cordinhas chamadas cordas tendíneas. Então essas cordinhas, quando a válvula ela é para ser aberta, essas cordinhas são puxadas por essa parte interna do ventrículo, tá? No caso, esta válvula é chamada de válvula tricúspide, porque ela tem 3 cúspides, tá? Ela tem 3, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês de uma outra forma isso daqui, tá? Mas ela tem 3 portinhas, vamos chamar assim, tá bom? E aqui nós temos uma chamada mitral, porque ela tem, na verdade, antigamente era chamada de bicúspide, porque ela tem 2 cúspides. Hoje é chamada de válvula mitral. Quando a gente fala de válvulas do coração, a gente chama de válvula e não válvula, tá bom? Então, o caminho que acontece aqui é o seguinte: o sangue entra no átrio direito, através das veias cavas, tanto superior quanto inferior, segue do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito o sangue segue para a artéria troncopulmonar, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Lá nos pulmões acontece a hematose, que são as trocas gasosas, e o sangue retorna dos pulmões através das veias pulmonares, né? Até o átrio esquerdo. Lá do átrio esquerdo, esse sangue ele segue, né, para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo para a artéria aorta para ser distribuído para o corpo inteiro, tá bom? Iniciando ali para o cérebro e para os braços, tá bom? E aí indo diretamente para todo o nosso corpo. Tudo bem, gente? Acho que para esse desenho aqui, ele consegue explicar um pouquinho isso daqui. Então, é como se nós tivéssemos cortado o coração e nós pudéssemos ver dessa forma aqui. Então, esse monte de vasos aqui são esses vasos que a gente percebe aqui. Esse bico aqui é o ápice que a gente percebe aqui, tá? Essa base que eu falei para vocês, se não tivessem os vasos, é essa base que a gente percebe aqui também, tá? Esse ventrículo esquerdo aqui é esse ventrículo que a gente percebe aqui. Tudo bem, gente? Então, continuando aqui, as nossas cordinhas tendíneas, lá das válvulas tricúspide e mitral, elas estão presas, né, em músculos chamados músculos papilares. A Jennifer tinha me perguntado aí, Jennifer, essa é para você, o que são os músculos papilares? Então, olha aqui, Jennifer. Esses são os músculos papilares, eles estão presos aqui nesse músculo interno que a gente chama de trabéculas cárneas. Nome bem bonito, né? Então, o que eu não falei para vocês que é considerado bem importante? Aqui, para o sangue entrar nas artérias, nós também temos válvulas. E essas válvulas, elas têm o nome de acordo com a artéria que ela vai. Então, essa é a válvula do tronco pulmonar. Ou pode ser chamada de válvula semilunar, porque ela tem várias meias-luas. Então, válvula semilunar pulmonar. Aqui nós temos a válvula semilunar aórtica, porque ela vai para a artéria aorta. Tudo bem? Então, quando o coração ele tem uma função para ejeção, né? Ele tem que contrair. Mas para receber o sangue, ele tem que relaxar. Então, como que isso acontece? Os 2 átrios eles relaxam concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, e os 2 ventrículos da mesma forma, eles relaxam ao mesmo tempo. Os 2 ventrículos, os 2 átrios contraem ao mesmo tempo e os 2 ventrículos contraem ao mesmo tempo. Então, a gente chama o movimento que o coração faz de contração, né? A gente chama quando ele contrai de sístole e quando ele relaxa
diástole. Então, na contração é a sístole. No relaxamento é a diástole. Então, vamos lá. Então, vamos pensar então em sístole atrial. Todas as vezes que os átrios estiverem em sístole, os ventrículos estão em diástole. Então, na sístole atrial, nós temos uma diástole ventricular. E o oposto é verdadeiro. Então, numa diástole atrial, nós temos uma sístole ventricular. Então, quando os átrios se contraem, automaticamente os ventrículos estão relaxados. Quando os átrios se relaxam, automaticamente os ventrículos estão contraídos. Então, o coração ele faz assim, ó, tum, 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 tum. Então, átrio, átrio, ventrículo, ventrículo, átrio, átrio, ventrículo, ventrículo, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui o fluxo do coração, primeiro por essa imagem, e a gente vai seguir na próxima imagem fazendo a mesma coisa. Então, nós vamos falar de uma coisa chamada pequena e grande circulação, tá? A pequena circulação é quando o sangue sai do coração, vai para os pulmões, retorna para o coração. Isso é pequena circulação. Grande circulação é quando o sangue sai do coração, vai para o corpo inteiro e retorna para o coração. Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. Então vamos começar aqui quando o sangue entra no coração. Eu vou ensinar para vocês primeiro o lado direito e depois o esquerdo. Mas eu quero lembrar a vocês que eu acabei de dizer que os dois átrios estão contraindo e relaxando ao mesmo tempo e os dois ventrículos da mesma forma. Então, o que acontece de um lado acontece ao mesmo tempo do outro, mas a explicação vai ser assim, para que vocês entendam. Então, o sangue vai entrar nos átrios, tá? Ou seja, vai entrar na entrada, porque átrio significa entrada, tá? Lá no átrio direito. Então, o sangue vai entrar no átrio direito pela veia cava superior e inferior. E ele estará relaxado para receber esse sangue. Então, quanto mais relaxado ele tiver, mais sangue vai entrar nele, tá? Quando este átrio contrair, ou seja, entrar em sístole, ele vai empurrar o sangue aqui para o ventrículo direito. Então, o sangue vai romper a força dessa válvula, tá? Mas, ao mesmo tempo, o ventrículo direito ele vai estar relaxando. Então, à medida que ele relaxa, ele puxa essas cordinhas que abrem a válvula. Tudo bem? Passando esse momento, então, o átrio começa a se contrair, empurrar o sangue, e o ventrículo começa a se encher enquanto ele relaxa. Então, passando esse momento, o ventrículo vai começar a se contrair, entrar em sístole, enquanto os átrios começam a entrar em diástole. Então, o átrio começa a relaxar e o ventrículo começa a contrair. À medida que o ventrículo contrai, ele manda o sangue para a artéria troncopulmonar. Aqui, no caso, falando primeiro do lado direito, né? Ele leva o sangue para a artéria troncopulmonar. Então, este sangue vai seguir para o pulmão direito, para o pulmão esquerdo. Lá acontecerá a hematose e o sangue retornará por veias pulmonares para o átrio esquerdo, para a entrada esquerda. Então, vocês estão vendo essas aberturazinhas aqui? São as aberturas das veias pulmonares. Elas também apareceriam aqui se nós tivéssemos como girar essa imagem, tá bom? Então, aqui então o sangue vai entrar, vindo do pulmão, vai entrar no átrio esquerdo. Esse sangue que vai entrar no átrio esquerdo agora, ele vai entrar aqui porque o átrio esquerdo está, neste momento, em diástole, ele está relaxado, recebendo o sangue, enquanto nós temos aqui uma sístole ventricular. Conforme esse sangue entra, ele ocupa todo o espaço do átrio, e aí o átrio ele vai começar a contrair à medida que o ventrículo vai começar a relaxar. Quando o ventrículo relaxar, ele puxa estas cordinhas e abrem essa válvula. E o sangue passa do átrio para o ventrículo. O sangue aqui agora no ventrículo, ele será empurrado para a artéria aorta, né? Será ejetado para a artéria aorta, vencendo a força aqui da nossa válvula semilunar aórtica, e ele vai seguir para vários locais do nosso corpo, iniciando por essas artérias aqui, tá bom? A artéria braquiocefálica, a artéria carótida comum, esquerda, e a subclávia esquerda, tá bom? Lembrando aqui que a artéria braquiocefálica, isso aqui existe variação anatômica para isso, tá? Mas para vocês entenderem, a braquiocefálica ela vai mandar tanto para o coração quanto para o cérebro, para a cabeça, né, o sangue. Então ele vai fazer como se fosse essa divisão aqui. Então ele vai se dividir
numa artéria carótida comum direita, tá? E numa artéria subclávia direita, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, ele vai acontecer aqui também, passando primeiro por esse tronco. Não sei se vocês me entenderam. Então, esse tronco vai se dividir aqui em uma carótida comum direita e uma subclávia direita. Da mesma forma que aconteceu aqui, só que aqui não tem um tronco, tá bom? Eu acho que essa imagem agora, ela por si só, ela já está totalmente explicada e agora vocês conseguem olhá-la e entendê-la de uma forma diferente. Acredito que sim. Então, continuando aqui, gente. Nós temos aqui, gente, então, aquele mesmo coração que nós vimos ali. Então, nós temos aqui, ó, uma válvula com as suas cúspides, né? E os seus músculos papilares, tá? Da forma que nós vimos lá do outro lado, tá? Uma mitral e uma tricúspide, tudo bem? Nós temos aqui também, por que tem esse quadradinho aqui? É como se nós estivéssemos aumentando esse desenho. Nós podemos perceber isso daqui. Entendam que está invertida a imagem, tá? Então, o que está aqui, tá bom? Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, nós temos aqui, o coração ele é dividido em 3 camadas principais, tá? Nós temos uma camada principal que é chamada de endocárdio, é onde ficam aquelas trabéculas cárneas que eu falei para vocês, tá? Ó, tá até o nome aqui, ó, trabéculas cárneas, tá bom? Então, as trabéculas cárneas, elas ficam aqui na parte de dentro do nosso músculo cardíaco. Detalhe, tá? Fica aqui no nosso ventrículo, tá? No átrio não tem esse nome, tá bom? Nós temos aqui também o nosso músculo cardíaco propriamente dito, tá bom? Que é essa parte aqui bem grossa, bem espessa. Essa parte grossa, espessa aqui, a gente vai chamar de miocárdio. Então, a gente já tem o endocárdio e nós temos o miocárdio. Mio, lembrando que quer dizer músculo, tá bom? E nós temos aqui a parte mais externa, que nós chamamos de pericárdio, tá? E o pericárdio ele é dividido em 2 partes, né? O pericárdio fibroso e o pericárdio parietal, tá bom? Sendo que o parietal, gente, só para vocês tentarem entender dessa forma, tá? O fibroso é o que fica pro lado de fora e o parietal é o que encosta no miocárdio. Eu acredito que tenha dado para entender. E entre os dois, aqui a gente consegue ver isso. Entre os dois, as 2 partes, né, o pericárdio fibroso ali e o parietal, nós temos uma cavidade, uma abertura, onde tem um líquido, né, chamada cavidade pericárdica. Nessa cavidade, então, ela permite o deslizamento do músculo cardíaco, né, entre essas membranas, impedindo que que a fricção cause lesões no coração, tá bom? O derrame pericárdico é quando começa a vazar algum líquido dentro dessas estruturas aqui. Então, derrame pericárdico, por exemplo, se tiver uma artéria que se rompeu, ela começa a derramar líquido aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai impedir, ele vai começar a achatar o coração onde houve ali o derrame, impedindo que o coração possa se expandir. E se ele não se expande, não entra sangue nele, tá? Vocês vão entender melhor isso, daqui a pouco eu vou passar para vocês a lei de Franklin-Starling. Na verdade, essa aula vai ficar um pouquinho grande, porque tem bastante coisa para passar para vocês ainda. E aqui nós temos aquele desenho ali da nossa circulação sanguínea. Então, a nossa circulação sanguínea acontece à medida que também acontece a nossa circulação linfática, por isso que tem esse verdinho aqui. Então, quando os nossos músculos se contraem, eles fazem com que a circulação linfática também aconteça. Isso porque o nosso sistema linfático não tem um coração, assim como o nosso sistema cardiovascular, tá? Então, aqui no sistema cardiovascular, vocês podem ver que a gente já tinha feito isso anteriormente, mas isso se mantém aqui. A gente tem 2 cores, né? O nosso sangue é azul. Será, gente, que o sangue é azul? Ou o sangue é vermelho? Então, o sangue, na verdade, ele é vermelho. O sangue azul, que está sendo representado aqui, ele está sendo representado por sangue rico em gás carbônico. Isso porque quando a gente observa o sangue rico em gás carbônico, ele é mais roxeado mesmo. Tá? E essa coloração faz com que os vasos sanguíneos que têm a presença do gás carbônico fiquem azulados. Já os vasos sanguíneos com a presença do gás oxigênio, eles ficam bem mais avermelhados, tá bom? E por isso que ele é representado dessa forma. Então, entendendo aqui, ó, o sangue chega no coração ali
pela nossa veia cava, né? Então aqui, ó, chega pela veia cava no átrio direito, do átrio direito é mandado para o ventrículo direito, do ventrículo direito aqui para a artéria tronco-pulmonar, da artéria tronco-pulmonar vai lá para os pulmões, onde acontece a hematose, o sangue volta dos pulmões aqui para o ventrículo, para o átrio, perdão, esquerdo, agora rico em gás oxigênio, porque aconteceu a hematose aqui, e aí este sangue recebido pelo átrio direito, ele segue para o ventrículo esquerdo, perdão, tudo esquerdo aqui, ó. Ventrículo esquerdo segue para o ventrículo, átrio esquerdo segue para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele segue para o corpo inteiro, onde vai fazer a troca gasosa, né, agora em cada um dos órgãos do nosso corpo, em cada tecido, tá? E ele retorna ali pela veia cava superior e inferior. E aqui a gente tem uma representação desse sistema cardiovascular. Então, o nosso corpo ele é totalmente repleto de vasos sanguíneos, tá? E onde a gente encontra uma veia, a gente encontra uma artéria, tá bom? E sempre vão ter vasos linfáticos ao redor deles. Bom, aqui então nós temos outra representação ali da pequena e da grande circulação. Então, aqui em cima nós temos a pequena circulação. E aqui embaixo nós temos a grande circulação. Então, pequena circulação, coração, pulmão, coração. Grande circulação, coração, corpo inteiro, coração. Fazendo assim, acho que fica bem mais fácil da gente entender. Então, vamos lá. Vamos começar da mesma forma que nós fizemos ali. É assim que a gente vai gravar, fazendo várias vezes, né? Então, o sangue ele é recolhido pelo corpo inteiro, do corpo inteiro ali pelas veias, tá? E é levado até o coração, pela veia cava superior e inferior. Chegando no átrio, tá? Do átrio é enviado para o ventrículo, do ventrículo direito, né, é levado até os pulmões, pela artéria tronco-pulmonar. Lá nos pulmões acontece a hematose. Aconteceu a hematose, o sangue volta dos pulmões por veias, chamadas veias pulmonares, são 4 veias, né? São 2 superiores e 2 inferiores. Então, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior direita e inferior esquerda. E vão entrar aqui no nosso átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai seguir para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, sendo distribuído para o corpo inteiro, fazendo a grande circulação. Então, pequena circulação, voltando. O sangue saiu do coração, foi até os pulmões, houve a hematose e ele retornou para o coração. Fechamos a pequena circulação. Grande circulação. O sangue sai do coração, vai para o corpo todinho e volta para o coração, tá? Por que grande? Porque imagina, é mais perto que o sangue sair do coração e ir até os pulmões, que eles estão pertinho, né, um do outro. Vocês devem lembrar que o coração fica bem aqui no meio, ó. Então, coração, pulmão, coração é mais rápido que coração, né? Vai para todos os órgãos, imagina, vai lá para o dedinho do pé e volta para o coração, tá bom? E aqui eu deixei alguns exemplos de hematose para vocês, tá? Então aqui uma hematose chamada alveolar, que acontece lá nos pulmões. Então esse aqui é um alvéolo pulmonar. Então aqui o gás oxigênio, né, é trocado pelo gás carbônico. Então nesse caso aqui, isso aqui é um capilar sanguíneo, tá? É o menor vasinho sanguíneo que nós temos no corpo. Então o capilar sanguíneo passa pelo alvéolo pulmonar, tá? E aí o gás oxigênio que estava no alvéolo está indo em direção ao capilar sanguíneo. E o gás carbônico, perdão, que estava no capilar sanguíneo está indo em direção ao alvéolo. Então, fazendo aqui a hematose. A mesma coisa está acontecendo aqui, gente. Isso aqui é um vaso sanguíneo e isso daqui são as células, ó. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui em relação às células. Então, onde tem muito gás carbônico, né, tá trocando gás carbônico por oxigênio. Então, isso aqui é um processo que a gente chama de difusão, tá bom? É semelhante à osmose, só que a gente está falando de gases. Então, para que haja a garantia da troca, né, esse processo é feito sem gasto de energia por um processo chamado hematose, onde o meio mais concentrado ele garante a igualdade de concentração com o meio menos concentrado, sem gasto de energia, desde que haja permeabilidade. Ou seja, então existe permeabilidade nesses vasinhos para que os gases sejam trocados pelas células, tá bom?
Assim como nas células também, vocês aprenderam que existe a permeabilidade seletiva lá em microbiologia, tá bom? Continuando aqui, aí eu falei para vocês que a gente tem a lei de Franken-Starling, né? Essa lei aqui, ela diz o seguinte, depois vocês leem com calma, tá? Mas o que essa lei faz é o seguinte, ela faz uma dinâmica em que o coração ele se adapta à quantidade de sangue que ele recebe, tá? E ela diz o seguinte, que a quantidade de sangue que o coração recebe, ela é equivalente, depois vocês leem lá com calma. Então, a quantidade de sangue que o coração recebe é equivalente à força de contração dele. Então, ou seja, quanto mais sangue ele recebe, mais força de contração ele tem. Quanto menos sangue ele recebe, menos força de contração ele tem. E aí eu quero fazer assim, com vocês aqui uma proposta. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o link do Facebook da Escola Biotech. E aí eu gostaria que vocês colocassem uma foto assim, ó, com os braços abertos, tá? Que eu vou fazer uma explicação para vocês, mas só para saber que se vocês assistiram a aula ou não. Então vocês vão ficar assim, com os braços abertos, tirar uma foto bem bonita, tá? Como se fosse uns braços abertos para receber a educação, para receber o próximo, para receber todo conhecimento que nós estamos tentando passar para vocês, né? E também com os braços abertos para poder ajudar o próximo. Então, já que a gente está falando de coração. Mas apesar da gente ter falado umas coisas tão bonitas aqui, não é por isso que eu coloquei esse desenho aqui. Esse desenho está aqui por um motivo, né? Esse desenho está aqui. Então vocês coloquem lá no Facebook, marquem a Escola Biotech, tá? Marquem, escrevam a Escola Biotech lá e tirem uma foto bem bonita. Eu quero ver muitas fotos bem bonitas, hein, gente? Por que esse desenho está aqui? Esse desenho está aqui porque ele vai representar para a gente a lei de Franken-Starling. Você vai fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Você vai abrir os seus braços assim, bem esticados. Sem dobrar os braços, você vai bater uma palma assim, ó. Pá! Tá bom? Braços esticados. Sem dobrar os braços, faz pá! Tá bom? Você vai ver que você tem bastante força para fazer isso. Depois, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar os seus braços cada vez mais próximos, quase encostando, não encosta uma mão na outra, deixa quase encostado e tenta bater palma com a mesma força, sem voltar a mão para trás, tá? Você vai ver que você vai perder força. Então, a mesma coisa que acontece no coração. Então, quando o sangue entra no coração, quando o coração recebe sangue, ele se expande. É como se nós estivéssemos abrindo os nossos braços. Então, ele se expande. E aí, quando ele se expande, ele tem força para contrair e mandar o sangue para fora. Se ele não se expande muito, ele não consegue contrair muito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a bater rapidamente. Então, nós temos aqui, vou deixar um exemplo para vocês, tá? Na ICC, a insuficiência cardíaca congestiva. Então, na ICC, né, na insuficiência cardíaca congestiva, uma parte do coração, uma parte do miocárdio foi lesionada. Então, ele não tem muita força de contratilidade. Por esse motivo, ele também não consegue, por não conseguir contrair muito, ele não consegue receber também muito sangue, porque o oposto também é verdadeiro. Se ele também não conseguir mandar muito sangue para fora, ele também não vai receber muito sangue. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a frequência cardíaca no intuito de conseguir fazer com que esse sangue circule para todo o corpo. Então ele vai bombear muito rápido, tum, 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 para poder fazer com que o sangue chegue em todos os tecidos, tá? E aí eu vou deixar para vocês aí, além então da foto que eu quero que vocês tirem, tá? Vai ser o nosso exercício de hoje. Eu também quero que vocês coloquem aí os sinais e sintomas da nossa ICC. E depois que vocês colocarem os sinais e sintomas, eu quero que vocês reflitam sobre por que esses sinais e sintomas aparecem. Qual que é a relação, então, desse coração não ser tão forte para bombear? A gente está falando aqui mais do ventrículo esquerdo, tá? Ele não ser tão forte para bombear, por que ele aparece esses sinais e sintomas? E aí, no nosso exercício então de hoje, vocês vão colocar os sinais e sintomas e vão pensar o motivo pelo qual esses sinais e sintomas aparecem. Lembrando que eu posso fazer pergunta a qualquer momento e eu espero que vocês respondam. Bom, gente, antes da gente encerrar então a nossa aula, eu quero passar para vocês aqui o nosso coração, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aquelas válvulas, tá? Que eu falei anteriormente para vocês. Então esse daqui é um coração humano, tá? O coração tem aproximadamente o tamanho da nossa mão. Então fecha a sua mão aí, você vai ver que ele tem mais ou menos esse tamanho. Então aqui nós temos, né, o ápice
e a base. Nós temos aqui as aurículas, lembra que eu falei para vocês? As aurículas, elas normalmente estão na direção dos átrios, tá? Então, eu vou mostrar os vasos sanguíneos para vocês. Então, esse vaso aqui que ele faz um arco, né? Deixa eu tirar essa coisa daqui. Esse vaso sanguíneo que faz um arco, a gente chama de aorta. Então, é esse aqui, essa aqui é a aorta, tá? Aquela que a gente viu lá em forma de arco. Esse vaso sanguíneo ele vai direcionar o sangue para o nosso corpo inteiro. É a principal artéria do nosso corpo, tá? Então, a gente vai, aos poucos aqui, eu vou eliminando os pedaços. Então, já falamos da aorta, ela vai, pum, desaparecer, tá bom? Agora, a gente vai para a nossa artéria. Isso aqui é um ligamento, tá, gente? Um ligamento, um resquício evolutivo. Esse é um ligamento entre a aorta e o tronco pulmonar, que ele serve para fixar a aorta no lugar dela. Isso nos dá segurança para a gente ir no local de impactos, a gente não deslocar ou não romper a artéria aorta. Então aqui nós temos a nossa artéria tronco pulmonar, certo? E aí lembra que eu falei para vocês que ela se divide no ramo direito e esquerdo? Então aqui vai para o pulmão esquerdo, aqui vai para o pulmão direito. Então ela vai desaparecer. E aí lembra que eu falei para vocês que a gente tinha aqui as válvulas, né, que a gente vai chamar de valva, né, as valvas semilunares? Então olha aqui, é como se elas tivessem várias meias luas, né? Essas válvulas semilunares, então, eu não tirei a aorta daqui, então essa é a válvula semilunar aórtica. Ela está ligada diretamente com o nosso ventrículo esquerdo. Aqui a válvula semilunar pulmonar está ligada diretamente com o nosso ventrículo direito. Tudo bem? Agora a gente vai começar a tirar aqui a veia cava, tá? Essa aqui é a veia cava que eu falei para vocês. Então, esse aqui é o ramo superior, esse é o ramo inferior da veia cava. Essas daqui são as veias pulmonares, que eu falei para vocês que elas aparecem 4. Então, essas veias pulmonares vão levar o sangue para o átrio esquerdo e a veia cava vai levar o sangue para o átrio direito. Então, se a gente apagasse aqui essa estrutura, né, nós viríamos aqui... peraí que eu apaguei errado. Nós apagássemos, deixa eu ver um jeito de apagar só o átrio aqui, se tem como. Não vai ter como. Eu queria apagar só o átrio, mas não tem como. Então, se nós apagássemos só o átrio, nós conseguiríamos ver aqui esses vasos sanguíneos onde eles estariam entrando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar apagar pelos ventrículos primeiro para vocês terem uma noção melhor. Então, vamos apagar aqui, vamos apagar o ventrículo direito, né? Então aqui a gente apagou primeiro o pericárdio, apagamos o ventrículo direito. Esses vasos sanguíneos aqui são as artérias coronarianas ou coronárias, e aqui são as veias coronárias, tá? Deixa elas aqui, só estamos apagando só para exemplificar. Aqui o nosso ventrículo, olha o tamanho do nosso ventrículo esquerdo em relação ao coração. Então ele é muito maior. Na verdade ele é até maior do que isso, tá? Aqui está um pouquinho errado. Esse aqui é o septo interventricular, vamos apagar ele também. Então, olha só, gente, o que a gente tem aqui? Tá vendo que a gente tem aqui uma válvulazinha, outra válvula e outra válvula? Então aqui nós temos uma válvula que tem 1, 2, 3 cúspides. Então essa é a válvula ou valva tricúspide. Aqui nós temos uma válvula onde tem 2 cúspides. Então essa é a válvula mitral, tá bom? Então esses músculos aqui são os músculos papilares que puxam essas cordinhas tendíneas para abrir a válvula, que eu falei para vocês. Vamos apagar tudo isso aqui. Então, apagamos os músculos papilares também, tá? Vamos apagar as aurículas. Isso daqui, gente, não está dentro do coração, ele forma o átrio, tá bom? Então aqui a gente consegue ver o átrio, a parte de dentro do átrio. Então a gente, não sei se vocês conseguem perceber que isso daqui é oco. Então aqui, ó, a nossa veia cava está entrando aqui, o sangue pela veia cava, e aqui também, ó, por trás, ó. Tá vendo ela aqui atrás? Ó, o sangue está entrando aqui no nosso átrio direito. Tá bom? Vamos apagar aqui, sumiu tudo. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente teria um forame oval? Ele ficaria aqui, ó. É um resquício da nossa vida fetal. Ficaria nessa localidade aqui, nesse modelo que nós não temos, tá? Então aqui essa estrutura toda aqui seria no nosso átrio esquerdo. Então no nosso átrio esquerdo aqui, nós temos todas as veias pulmonares, né? Veias que trazem o sangue do coração, dos pulmões para o coração, tá? Então, será apagado também. Então, aqui nós ficamos só com as válvulas. Então, essas são as válvulas semilunares e essas as válvulas
ventriculares. Então, vamos lá, vamos por partes para a gente não se perder. Então, sendo esta a válvula aórtica, semilunar aórtica, tá? Nós temos aqui, seguindo, a nossa válvula semilunar pulmonar, que vai levar para o tronco pulmonar. Nós temos aqui, ó, tá vendo que tem 3 divisões aqui? 1, 2, 3. Então, nós temos aqui uma válvula tricúspide aqui com 2 divisões, uma válvula mitral, que era chamada antigamente de bicúspide. Beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e possam fazer bom proveito dele, tá bom? Até a próxima. Estudem, tá? E eu peço que vocês também façam aquilo que eu tinha pedido, que é postar vocês com os braços abertos lá na nossa página do Facebook. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.